Oi, boa noite. Quem tá me vendo? Eu não tô conseguindo ver as pessoas que estão entrando. Estão me informando que seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. Eu não tô conseguindo ver aqui ao vivo. Ah, aqui. Ah, agora eu tô vendo. Cena aqui. Olá, Alice. Gente, obrigada. Confesso que hoje eu tô um pouquinho nervosa com a nossa live. Guardando as pessoas entrando aqui. Lia, tudo bem? Tudo jóia? Helena, minha mãe. Eu vou entrar aqui também para eu poder ficar... Deixa eu ver aqui como que eu faço aqui. Ó, doutora Aline entrando, tudo bem? Ai, obrigada. Eu falo, hoje eu tô um pouquinho nervosa, porque é uma pessoa... Ó, oi, Luciano, tudo bem? Deixa eu ver que eu já posso te chamar? Vamos lá, né? Porque... Como é que eu faço aqui? Tem que entrar aqui. Eu acho que ele falou comigo pelo WhatsApp, né? Que eu vi ele entrando aqui, ele falou... Doutor Lucelmo. Vamos aguardar ele entrar aqui. Ele ainda não entrou. Hoje a nossa live é como eu... Hoje de novo, né? Nós estamos entrando pelo meu Instagram pessoal, porque o da Casa Joana tá bloqueado para poder gravar. E eu não quero perder essa live, porque eu fiz uma live muito boa com o pessoal da barbearia e eu não consegui gravar por causa que está bloqueado o meu Instagram. Então eu não quero perder essa live, que ela é de extrema importância. Aqui ele tá falando comigo aqui pelo WhatsApp, eu acho. João Vitor. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que eu vou ter que entrar aqui no WhatsApp para falar com ele. Álvaro, tudo bem? Alcilena. Alcilena, você me ajuda a falar com ele lá pelo WhatsApp? Que vai ter que ser... Eu falei já com ele, falando que a live ia ser pelo meu pessoal. Eu tô com medo de eu sair daqui e atrapalhar. Tá um pouquinho escuro aqui. Obrigada, Álvaro. Vamos ver se ele aparece aqui, gente. Gente, porque o professor Lucelmo, ele tem outra live agora, 8 horas. Ele é muito importante, muito requisitado. Então, vamos esperar ele entrar mesmo. A gente não pode perder muito tempo com isso. Ele é uma pessoa muito importante, ele é doutorado em educação especial. Eu até anotei aqui. Ele é doutor pela PUC de São Paulo. Ele é autor do livro Transtorno do Espectro Autista. Ele é especialista e pesquisador em política de inclusão, muito importante. Posso sair daqui, porque eu tô fazendo a minha live pelo meu celular. Deixa eu ver se eu fizer pelo... Não tem... Deixa meu celular livre.
Esperando só um pouquinho, gente. Soraya, Soraya não. Entrou aqui. Aí, Luciana entrou. Acho que eu já aceitei aqui. Tá guardando, gente, aí. Agora... Eu acho que eu autorizei. Vamos ver. Ai, Jesus. Aguardando o Luciano aqui. Lá só autorizar a minha entrada. Ai, gente, será que eu não autorizei ainda? Vamos ver aqui. Eu tô vendo, ele tá online. Deixa eu ver aqui, só vou cancelar aqui de novo. Aqui eu entro aqui, vamos lá, aqui. Aí, agora deu. Ai, gente, acho que isso tudo é nervoso, viu? Já deu, já deu. Então, eu falei assim, eu acho que isso tudo é nervoso, céu. Eu tava olhando, eu achei que fosse no Casa Joana. Eu tava lá atualizando, eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu mandei mensagem lá, tava aguardando, aí eu vim no seu, mandei mensagem também. Falei, mas ela tá online, aí que eu vi que você tava ao vivo. Aí eu falei, então é no perfil dela. Porque o que aconteceu? O meu Instagram da Casa Joana, eu de tanto fazer pedido para as pessoas verem as lives, eu fui bloqueada. Entendi. Eu fiquei pedindo para as pessoas, né, e vendo, aí bloqueou, e agora todas as lives que eu faço, não tem como eu gravar. E aí eu quero muito gravar Entendi. essa live, e eu falei assim, eu não posso perder de gravar essa live, que é muito importante. E eu falei assim, não, então eu tenho que fazer no meu, para poder gravar e deixar, né, Tá. salva. Então, Luciano, Entendi. muito obrigada, né? É uma honra ter você aqui com a gente. Eu quero agradecer primeiro a Alcilena, que conseguiu, né, esse contato tão importante, né? E hoje eu estou muito nervosa, assim, porque eu falei assim, nossa, Alcilene, ele é uma pessoa, assim, tão inteligente, com tanto estudo, com tanto, assim, e eu sou leiga, eu sou muito leiga, porque eu sou uma mãe de uma criança com síndrome de Down, assim, eu não tenho todo esse estudo, nem um pouquinho, um pedacinho do que você tem, né? Mas, assim, o importante é você passar esse conhecimento para a gente, e eu estou muito feliz aqui. E aí, antes de tudo, eu estava falando um pouquinho de você, eu queria que você conhecesse um pouquinho de mim, assim, da Casa Joana, que é uma instituição filantrópica, ela já tem 8 anos de funcionamento, tem 7 anos que ela trata autista. Os primeiros anos era só pessoas com síndrome de Down, porque a minha filha tem síndrome de Down. Hoje a minha filha tem 10 anos. Ela chama Joana. Foi por isso que eu coloquei o nome de Casa Joana. Entendi. Então, aí com a Casa Joana começou a aparecer muitas mães com outras deficiências, com filhos de outras deficiências. E eu não consegui falar não para essas mães. Aí foi que eu comecei a tratar pessoas com autismo, com paralisia cerebral, com microcefalia, outras deficiências, artrogripose, você conhece essa deficiência que não mexe os Não. pezinhos. Então, assim, tem um monte de deficiência que eu fui até aprendendo o que era por causa da Casa Joana. E eu não consegui falar não. E nisso também, assim, gerou muita dificuldade para a Casa Joana, porque até então, na Casa Joana, eu tratava, assim, o que eu conseguia, o que eu tinha aprendido. E como o autismo é uma coisa mais nova para mim, então eu tive muita dificuldade no começo. Aí até que chegou muitas mães, a Alcilena com muito conhecimento, ela estudou com você também, né? E aprendeu muita coisa e está lá ajudando a gente, a voluntária, e está assim, acrescentando muita coisa para nós. E teve essa oportunidade de trazer você hoje para a gente também, para conhecer e Claro. um pouquinho. Então, eu acho que esse tipo de iniciativa é muito importante, porque, veja, as mães, a gente fala assim, ó, o profissional, ele tem um conflito de interesse com as crianças. Porque o profissional quer o seu dinheiro, o ganha-pão, enquanto a mãe quer o bem da criança. E aí eles faziam um contrato em que cada um pode fazer eticamente
o que é o seu papel. Mas eu acho que o papel da mãe, do pai, da família é muito importante, né? Ou seja, tem que se empoderar desse conhecimento. Então é importante ter páginas, ter várias iniciativas assim de pais que realmente façam divulgação de conhecimento. Então eu acho muito bom, em primeiro lugar. E o que você está falando, eu acho que é bem interessante, porque, por exemplo, quando você vai trabalhar com deficiência intelectual, síndrome de Down, né, o grande problema neurológico é a deficiência intelectual, né? Você tem ali um prejuízo adaptativo e da inteligência, mas você tem uma intenção comunicativa muito grande. As crianças com síndrome de Down, elas se comunicam dentro das suas dificuldades, mas elas querem se comunicar, elas querem se conectar com o próximo. Quando a gente fala de autismo, a gente tem um prejuízo nessa comunicação, comunicação social muito significativa, que traz outros desafios diferentes. A lógica acaba sendo a mesma, mas os desafios são muito diferentes. Então, acho que é bem legal incorporar também essas crianças, né? São uma quantidade muito grande hoje de crianças, e se conseguir fazer um trabalho legal com os pais, isso vira uma força, encorpa, né? Uma força maior. Porque os pais de crianças com deficiência precisam se unir. Não importa qual é a deficiência, né? Todos eles precisam estar na mesma proposta, porque a inclusão seja uma pauta de toda a sociedade, não só desses pais, né? É verdade. E assim, graças a Deus, na Casa Joana a gente conseguiu isso, ter essa união. É muito grande, é muito sincera. E lá, assim, todo mundo se ajuda. Então, através, né, da Casa Joana, nós conseguimos trazer você e ter você aqui com muitas perguntas também. Aí eu queria eu posso começar já a fazer algumas perguntas? Pode sim, pode sim. Tá. Então, vamos lá. Dê a sua opinião, se não for muito... Não, essa aqui não. Deixa essa aqui. Que tipo de terapia você considera mais indicada para o autismo adulto? Muitas mães... É porque, assim, lá na Casa Joana, também tem muito autista adulto, sabe assim? E tem muito adolescente que está ficando na fase adulta. E também a gente não vai deixar de atender, porque tem muita instituição que chega a uma certa idade que eles param de atender. E lá não, Sim. lá nós temos até idoso com síndrome muito de Down. legal. Tem toda a faixa etária de idade. E assim, a nossa dificuldade e das mães é querer saber assim, essa opinião de que terapia que você indica para autista adulto. Então vamos lá. A minha opinião não tem nenhuma relevância. Esse negócio de estudo, achar que a opinião da pessoa tem mais valor porque ela tem estudo, isso não é verdade. Opinião é sempre opinião, é sempre uma coisa que tem pouco valor. Então, uma terapia não pode ser baseada numa opinião, entende? Porque é uma coisa muito séria, tem a ver com a vida das pessoas, né? Então, o que eu vou falar, em vez de dar a minha opinião, eu vou dizer quais são as evidências que existem hoje disponíveis. Ou seja, o que as pesquisas científicas apontaram até agora. Então, a gente tem a única intervenção que tem evidência para autismo na vida adulta é uma coisa que a gente chama de intervenção comportamental, que é uma intervenção baseada em ABA, mas é uma intervenção focal. Então, vamos lá. A melhor evidência para crianças, e aí vale tanto para autismo quanto para síndrome de Down, deficiência intelectual de modo geral, a melhor evidência é de uma intervenção intensiva precoce. Ou seja, eu pego uma criança, um bebê de preferência, e eu olho todos os domínios do desenvolvimento dele. O domínio social, o domínio de um certo tipo de linguagem, de outro tipo de linguagem, o domínio motor, vários domínios. E aí eu escrevo um planejamento que eu vou em todos os domínios para elevar como um todo o desempenho dessa criança. Adulto é diferente. Adulto não faz mais sentido isso. Então a evidência... Também, a gente também chama de intervenção baseada em ABA, mas ela é uma intervenção focal, ou seja, eu tenho um comportamento e eu faço um planejamento para este comportamento. Qual é o outro comportamento que eu preciso atuar agora? É aquele? Então eu vou atuar faço outro planejamento, a intervenção focal. Então, vamos lá. Isso pode variar imensamente. Então você pode ter uma pessoa que tem um comportamento autolesivo, que ela se bate, se machuca. Então eu faço um planejamento para isso. Eu posso ter um outro. Olha você ver como é que é diferente. Que ele quer trabalhar.
Então ele quer desenvolver uma certa habilidade laboral. Então eu faço um planejamento para ensinar aquela atividade laboral. Por exemplo, a gente está com um projeto agora em Juiz de Fora, com a clínica Passo a Passo, que está ensinando pessoas adultas com autismo a fazer camisetas, a bordar, né? Bordar não, silcar, camisetas, canecas, umas coisas assim. Então, faz um planejamento para ensinar o indivíduo a colocar uma coisa na caneca, por exemplo, assim, uma estampa. E aí você vai lá, faz todo aquele processo e ensina. Então, o planejamento é focal para cada necessidade do indivíduo. Só existe uma grande meta-análise, que é um estudo mais forte que existe no mundo, de evidência, que produz evidência, né, que descreve a evidência, para autismo na vida adulta. Só existe um. Chama National Standard Project. Ele foi publicado em 2015. Ele está disponível na internet, mas se alguém quiser, pode mandar e-mail para mim, lucianolacerda.gmail.com, que eu mando. Que expressa justamente isso que eu estou falando. Crianças e adolescentes, até jovens adultos, até 22 anos, são 15 práticas com evidência. Depende do estudo, depende do como você organiza as práticas, mas nesse estudo, 15. Para adultos, só essa que eu falei, só uma. Entendi. E aqui, as práticas pedagógicas devem ser mantidas. Então, assim, o que foi feito na fase de criança, também tudo assim, mantido no adulto. Então, pelo que eu entendi, que você explicou. Não. Só que muda... Não, depende. Não, depende. É o mesmo tipo de intervenção que a gente chama de baseado em ABA. Porque o ABA, Isso. Então, é para a vida toda, no caso. Isso, só que... Não, então vamos lá. Primeiro, ele não é um método, ele é uma ciência. Então, essa ciência, na verdade, ela pode ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa. Então, eu, Lucelmo, agora, por exemplo, posso querer aprender a correr, porque eu não corro. Se eu correr 100 metros, eu morro, com a língua para fora. Então, eu posso querer desenvolver isso. E eu posso usar a ABA como a ciência que orienta como que eu vou planejar eu aprender a correr, sei lá, maratona. Eu posso querer desenvolver um hábito de leitura melhor do que eu tenho, estou lendo pouco. Então, eu posso fazer uma intervenção que seja baseada em ABA para eu ler mais. Então, a ABA é uma ciência. Agora, crianças que recebem intervenção muito cedo, ou seja, quanto mais cedo, melhor, e da maneira correta e intensiva, algumas delas não vão precisar mais de intervenção depois. Né? Algumas vão conseguir ter uma vida sustentável e autônoma. Mas então vai variar. Tem algumas que vão precisar se manter nessa intervenção, outras não vão precisar. A grande questão é que hoje, quem é adulto não teve quando era criança, porque não tinha no Brasil, não tinha acesso. Né? E aí realmente o efeito não é tão grande. Mas a lógica da intervenção é sempre a mesma. Assim, você acredita, assim, nos seus estudos, que a criança, quando ela tem intervenção muito cedo, quando ela está na fase adulta, dependendo do grau ou não, o autismo chega a ser imperceptível? Sim, tem um estudo muito importante que já não é tão recente, é de 1987, que eles fizeram assim, ó. Eles pegaram 3 grupos de criança. Um grupo falou assim, não, continua aí no tratamento normal que tem aí. Que é mais ou menos ir na fono, na TO, não sei o quê. E assim, todos separados. Um outro grupo recebia 10 horas de aba por semana. E um outro grupo recebia 40 horas de aba por semana, a intensidade de uma creche. Eles tinham entre 2 anos e 3 anos e meio. 2 anos e meio, 3 anos e meio. E os pais eram treinados. Para também ajudar. E isso aconteceu durante 2 anos sem férias. Então, um grupo continuava só o tratamento, digamos, como se fosse do posto de saúde, um outro 10 horas e o outro 40 horas. Nesse grupo de 40 horas, 47% das crianças nunca mais precisou de tratamento nenhum. Eles ficaram imperceptíveis. 47% é um número muito grande, né? No outro grupo, foram só 2%. Então, 47% para 2%. Eles fizeram essa pesquisa, ela foi publicada em 1987, só que eles não sabiam se depois as crianças iam voltar a piorar, assim, passando os anos, né? E aí eles fizeram uma coisa que a gente chama de follow-up, ou seja, eles voltaram anos depois para ver e as crianças tinham mantido
esses níveis de aprendizado que eles tinham conseguido. E essa pesquisa, veja, toda pesquisa, ela pode ser manipulada. A pessoa pode inventar dado, né? Ela pode dizer que, tipo assim, a pessoa fazer um sucesso, coisa assim. Só que esse indivíduo que publicou essa pesquisa se chama Lovász. Ele descreveu tudo o que ele fez. Outras pessoas, em outros lugares do mundo, pegaram a pesquisa e falaram, olha, vou fazer igualzinho, mas sem contato com ele. Fizeram em vários lugares e em todos os lugares tiveram resultados semelhantes. Isso prova que o dado é correto, o dado é real. Né? Então, se a gente fosse capaz de fazer uma intervenção intensiva e precoce com as crianças com autismo, uma grande parte delas diminuiria muito, né, os seus prejuízos. Isso é muito importante. E tem, assim, a idade certa para nessa pesquisa? Tem, assim, o começo da idade da criança? Então, nessa pesquisa, eles pegaram crianças a partir de 2 anos e meio. Por quê? Porque na época, isso na década de 80, 70, a gente não conseguia fazer um diagnóstico muito cedo. Na época, a gente tinha muito menos informação que a gente tem sobre autismo hoje. Se você olhar na internet, todos os dias tem pesquisa publicada. Nessa época, não. Era uma coisa assim, muito pouco falada. Só que hoje, a gente consegue diagnosticar uma criança com autismo com 1 ano e 2 meses. Saiu uma pesquisa ano passado mostrando isso. Então, com 1 ano... Veja, síndrome de Down, você consegue saber no útero. Porque você vai lá, a trissomia, pá, você consegue. O autismo não. Apesar do autismo também ser genético, a causa genética ela é multivariada. São milhares de causas diferentes. Então, a gente não consegue fazer um exame genético e dizer positivo para autismo ou negativo. É só realmente observando... Né? E a gente vê que tem comportamentos ali que são diferentes. E aí, num certo momento, a gente consegue. Qual é esse momento hoje? 1 ano e 2 meses. Só que os países desenvolvidos têm feito uma coisa diferente. Eles têm feito a intervenção antes do diagnóstico. Tipo assim, eu pego uma criança, a mãe fala assim, ó, esse menino aqui é diferente. O que hoje o médico normalmente fala no Brasil? Ah, você tá doida, mãe. Você tá procurando pelo em ovo aqui. Não tem nada, não. Vamos aguardar mais 1 aninho. Daqui 1 ano a gente conversa. Isso tá errado. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Canadá, quando a mãe vem com um negócio desse, a gente avalia a criança. Se ela tem um prejuízo, esse prejuízo pode ser do autismo e pode não ser. Aí manda para um profissional especializado avaliar o diagnóstico. Mas já manda para intervenção, já manda ensinar. Não fica esperando o diagnóstico. Então, mesmo antes do diagnóstico, a gente já poderia começar. Porque a regra é clara. A regra é a seguinte. E é muito importante ficar muito clara essa regra. Quanto antes a intervenção, melhor. Se ele tiver 1 ano hoje, ontem era melhor. E anteontem era melhor ainda. E hoje é melhor do que amanhã. Todo dia a gente perde um pouco de capacidade de aprendizagem. Todos os dias. É bem pouquinho? É. Mas bem pouquinho, bem pouquinho, bem pouquinho, daqui a pouco a criança vai perdendo essa capacidade. Tem uma pergunta aqui que foi muito importante. Que a pessoa perguntou se o DIR Floor Time tem evidência. Então, deixa eu explicar. Eu falei aqui de uma pesquisa muito grande, uma meta-análise chamada National Standard Project. Nesse documento que vocês todos podem ler, é o maior que já existiu, tá? Não tem nada parecido com isso. Tem 3 listas. O que funciona, que a gente garante que funcione. O que talvez funcione, mas a gente não tem certeza. E aquilo que a gente já sabe que não funciona. Nesta 3ª lista está o floor time. Está entre as coisas que a gente sabe que não funciona. Entendi. E isso aí que você está falando vai deixar muitas mães desesperadas agora, viu? Porque tem muitas mães que têm filhos com 10, com 7 anos, com 9, e que pegaram o diagnóstico da criança bem tardio, com 6, 7. Porque se pegou o diagnóstico da criança com 6, 7, ela já era autista, né? Porque ela não se tornou autista. Ela já nasceu autista. Ela é autista desde bebê ou ela se torna autista? Não, ou a pessoa nasce com autismo ou ela não tem autismo, ponto. O que pode acontecer são crianças que têm um tipo específico de autismo
que às vezes a gente chama de autismo regressivo, que a criança ela avança normalmente e quando chega no período de poda neural, ela decai. Mas isso já está previsto geneticamente, isso não não é porque se desenvolve com essa idade, né? Por volta ali dos 2 anos, 3 anos. Ela já tem o autismo. Agora, eu sei que isso é um pouco desesperador, assim, é um pouco... até porque Lucelmo, sou pai de uma criança com autismo, e eu só descobri o que era o tratamento, o que era o correto, quando ele tinha 8 anos. Só quando ele tinha 8 anos e meio que eu comecei a intervenção também. Então, veja, quando eu tinha 3 anos e meio, a gente desconfiou, fomos ao médico. O médico desconfiou, na verdade, não fomos nós. A gente nem imaginava que ele pudesse ser autismo. Nem tinha passado na cabeça nenhuma vez. Mas enfim, o médico desconfiou, falou pra gente, e aí a gente começou a ficar na internet, né? Depois a gente falou, ó, é isso mesmo. A gente percebeu o que era, e fomos a um outro médico da cidade, um neuropediatra, e esse neuropediatra falou o quê para nós? Para fazer um tratamento que a gente chama de eclético. O que é o tratamento eclético? Ir na fono, ir na TO, ir no médico, ir na ecoterapia, fazer várias coisas separadas. Isso é o tratamento eclético. E nós fizemos. Nós fizemos isso por 4 anos e meio. E o efeito disso foi 0. Quando a gente fez a avaliação dele, deu 0 do primeiro ao último item, numa avaliação da mais básica que existe. Aí, depressão, decidi estudar esse assunto, virar pesquisador. Já era pesquisador de outra área. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu descobri que essa intervenção eclética que eu descrevi é a mesma coisa que ficar em casa. Tem vários dados dizendo isso. Então, veja, se o médico tivesse sentado com a gente e falado assim, ó, eu quero que vocês façam tratamento eclético. Todas as pesquisas dizem que não funciona, mas eu acredito. Aí, eu teria tomado meu rumo. Se ele tivesse dito isso. Mas eu fui no médico. O médico disse para fazer uma coisa que não funciona. Como é que eu ia saber que não funcionava? Entende? Porque eu era pesquisador, mas de outra área. Eu nem sabia, não sabia nada disso. O que eu quero dizer é o seguinte. Por que eu estou falando isso aqui? E não só aqui, eu falo isso da internet, em vários contextos, em vários momentos. Porque é o que eu gostaria que alguém tivesse me falado. Se alguém tivesse falado, Lucelmo, que merda é essa que você está fazendo aí? Você está fazendo aí, não funciona não. Eu iria fazer assim, não, me explica direito isso. E aí eu poderia ter tomado outras atitudes, eu poderia não ter tomado também. Mas aí era a minha responsabilidade. Mas do jeito que eu estou entendendo a questão, a responsabilidade é do médico, não é minha. Né? Embora eu também tenha uma parcela de culpa, né? Porque não me empoderei do conhecimento naquele momento. É difícil. Uma das perguntas que eu ia falar era essa. Doutor, você tem alguém na família com deficiência? Aí você já me respondeu aqui agora. E tem uma pesquisa que eu vi, não foi agora, sobre em 2027, que a probabilidade de crianças autistas vai ser 50% vão nascer autistas. Isso procede? No mundo? Não, isso aí, vou contar essa história. Isso é uma mulher chamada Claire Seneff, dos Estados Unidos, que é pesquisadora de informática, internet. E aí, não sei por que deu na cabeça dela, que ela resolveu falar de autismo. E aí ela viu um gráfico do aumento de autismo. E aí ela viu outro gráfico de aumento de um agrotóxico chamado glifosato. E esses gráficos são parecidos. E aí ela falou, o glifosato então está causando autismo. Bom, tem 1 milhão de problemas sobre isso. O primeiro problema é o seguinte, o autismo, vou dar um exemplo, só um exemplo. Em 2013, no começo de 2013, havia uma coisa chamada transtorno global do desenvolvimento, que tinha síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e autismo. No fim de 2013, tudo isso aqui virou autismo. Então, só nessa tacada, o autismo já aumentou pra caramba. Não porque ele tenha aumentado, não porque tenha nenhuma criança com autismo a mais, mas porque mudou o critério diagnóstico. Eram 3 no começo de 2013 e passou a ser 2. Então, muito mais gente coube dentro desse critério.
Então, o motivo do autismo ter aumentado não é ambiental. Saiu uma pesquisa este ano já botando cal em cima desse assunto. Não tem nada acontecendo na sociedade que está fazendo o autismo aumentar. Assim, né? O que acontece é que antes uma criança era tida como esquisita, hoje ela tem um diagnóstico de autismo. Uma criança que antes era tida como deficiência intelectual, porque o número de deficiência intelectual está caindo por causa disso, hoje tem um diagnóstico de autismo. Só que ela não sabe disso, porque ela nunca estudou isso, ela nunca leu nada sobre isso. Ela só viu os dois gráficos e viu que era parecido. Se eu botar um terceiro gráfico de uso de calça leg, vai ser bem parecido. Aí eu vou dizer calça leg causa autismo. Se eu pegar entendeu? Então isso a gente chama de correlação espúria. Tem site só disso. Por exemplo, se eu pegar... tem um site muito legal que tem assim. Se eu pegar o número de filmes feitos pelo ator Nicolas Cage e ver o número de pessoas afogadas nos Estados Unidos, o gráfico é igualzinho. Aí eu vou dizer que os filmes dele estão fazendo as pessoas se afogar? Entendeu? Isso aí não faz sentido. Então, essa moça, por exemplo, ela divulga que vacina causa autismo. Essa moça é um desserviço. Ela é uma aberração. Ela é um atentado à saúde pública. Então, isso circula em sites esquisitos, sempre sites esquisitos, e é muito perigoso esse tipo de afirmação. Entendi. Ninguém está dizendo que agrotóxico faz bem. Agrotóxico faz super mal, só não causa autismo. Entendi. Então, isso deixa a gente um pouquinho mais confortável, porque, assim, 2027 está aí. Então, assim, exatamente. Dela, metade da população ia nascer autista, né? Isso aí, Deixa eu só mostrar minha filha aqui, que ela vai dar um oizinho aqui. Dá um oi, Joana. Oi, Nazinha, de você. Oi, Joana. Oi, da saudade. Ela tá com saudade de todo mundo, porque ela tá aqui, né, da quarentena. Sim. Joana? Sim. Então dá um beijinho na mamãe, vai lá. Então, aqui, ó, toma aqui, ó. Pega aí, vai. Pode ir. Pode, já tomou sua sopinha, né? Sim, pode levar. Então. Não, o Júlio abre para você, pode ir lá. Então aqui, deixa eu ver aqui, mas deixa eu só abrir aqui um negocinho para ela aqui. Pronto, pode ir para lá. De nada, meu amor. Aqui, como os pais de autista... isso aqui é importante, mas você falou um pouquinho no começo. Como os pais de autista podem fugir de falsos profissionais que, infelizmente, aparecem nesse meio onde a família está tão fragilizada, né? Isso aí... Olha, essa pergunta eu acho muito boa mesmo. Eu estava até escrevendo um livro, até eu parei porque eu precisava escrever outras coisas, vou priorizar outras coisas. Mas que chama Manual, como é que é? Manual sobre como fugir da picaretagem do autismo. É o seguinte, existem, na minha opinião, né, aí é opinião, existem duas áreas que mais são suscetíveis a picaretas. É o câncer e o autismo. Porque são, nos dois casos, pessoas muito fragilizadas emocionalmente, né? Tem uma pesquisa que mostra, uma pesquisa de 2010, da Seltzer e outros, que mostra que mães de crianças com autismo têm um estresse semelhante ao de soldados em fronte de guerra. Então é uma coisa muito séria. Essas pessoas, você, né, manipula fácil. Eu vejo cada coisa absurda, assim, absurda que eu vejo. Que as pessoas descrevem. Então a primeira coisa que eu acho é conhecer quais são as práticas com evidência. Então eu estou com uma pesquisa aqui, a última que saiu de 2020, que é uma global, ela caiu água aqui, mas essa aqui. Mas ela foi traduzida por uma equipe, que a equipe Terapia Aba, eu gostei muito. Então eu publiquei vídeo no meu canal, em que tem um link que você pode colocar lá. Uma pessoa perguntou aqui também como é que são as pesquisas que produzem evidência. Eu tenho um vídeo no canal também que eu explico bem cuidadosamente o que é a tal evidência, acho que é o nome do vídeo. Então, primeiro, os pais têm que saber. Né? Eles têm que saber quais são as práticas com evidência. Porque se alguém vem me propor um negócio que eu sei que não funciona, eu falo, meu amigo, por favor, né? Por exemplo, uma vez, a gente estava numa diretora
e a diretora estava matriculando o filho, né? E aí a diretora disse o seguinte, que tinha uma sobrinha com autismo também, e que o médico tinha descoberto que a sobrinha virou autista por causa da forma que foi amamentada. Nossa. Então, que é da linha da psicanálise, né? E que, portanto, tinha um tratamento bom lá. Então, aí ela falou, você quer o número? Veja, é a diretora da escola. Se eu sou uma pessoa sem instrução, que não sabe nada, falou, tem um médico que descobriu, me dá aí, eu vou lá ver. Né? E aí eu já caía numa armadilha, gastava o dinheiro, acho que era 6 mil, um negócio assim. Tem uma médica no Rio de Janeiro, ela não está mais no Rio, mas ela é do Rio, que cobra 60 mil para a cura do autismo. Faz em 3 parcelas. Então, quer dizer, isso não existe, claro, mas muita gente cai. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, conhecer as práticas com evidência. Segundo, uma grande questão, eu acho que isso é interessante, você, por exemplo, criança com autismo, ela pode ter várias condições, inclusive o autismo. Se a questão é o autismo, eu vou num neuropediatra, se possível com bastante estudo. Se possível alguém com mestrado, com doutorado, um pesquisador na área. Se eu vou investigar o problema do intestino da criança, porque crianças com autismo podem ter problemas intestinais e tem até um pouco maior probabilidade. Eu não vou procurar alguém do mundo do autismo, porque não tem nada a ver com autismo. Autismo é uma coisa, intestino é outra. Eu vou num gastro. Se ela tem um problema com tal coisa, no fígado, eu vou no nefro, acho que né? Isso, né? Então, enfim, eu vou procurar um médico especialista em cada área. Igual não um pesquisador de preferência. É tipo a minha filha, ela tem síndrome de Down, ela nasceu com catarata congênita. Eu fui no oftalmologista e ela operou das vistas, né? Para poder fazer o tratamento. Então, no caso do problema intestinal do autista, teria que ser o gastro, né? Isso, tem uma pergunta aqui que tem esse sentido. O que você acha da parte de nutrição especializada para auxílio do trato de evacuação inapropriada? A nutrição especializada em problemas de evacuação, não em autismo. Tem nada a ver com autismo. Entendeu? Existem um monte de pesquisas sobre nutrição e autismo e não existe nenhuma relação entre um e outro. Existe para qualquer criança. Qualquer criança que se nutrir bem fica bem, que se nutrir mal fica mal. Não tem nenhuma relação específica com o autismo. Mas existe todo um campo de engano em relação a isso. Aqui tem outra pergunta assim, ó. Fale para todos que estão nos assistindo, né, sobre as suas viagens para os Estados Unidos, para a Europa, através as novidades na área das pesquisas e inovações para as nossas crianças e adolescentes e adultos de autistas. Tá, então vamos lá. Deixa eu só responder a pergunta aqui. Porque a nutricionista diz que é especializada em autista. Eu sei que tem um monte de gente que fala isso, mas não faz nenhum sentido isso, me desculpe. Eu sei que tem o mercado, mas não faz sentido. O que você acha de dietas e protocolo DAN? Então, mais uma vez, a minha opinião não tem nenhuma relevância. O que eu vou dizer é o seguinte, existe 500 mil pesquisas sobre isso. Muita, mas é muita pesquisa. Todas dizem a mesma coisa. Não existe dieta que melhore nada no autismo. Não existe. Nenhum protocolo, nada. Agora, voltando, em relação ao mundo. A ciência está muito atrasada em relação ao autismo, né? A gente precisa de muita coisa, é muito devagar as coisas. Então, na verdade, não tem. O que tem de mais avançado em termos de. Está na pesquisa, tá? Existe uma série de remédios sendo testados. Existe suramina, existe o IGF-1, existe o balovoptan, existe o canabidiol, tem um outro que eu estou esquecendo agora o nome, mas que saiu uma pesquisa boa, mais pequena, recentemente, que tem inclusive está sendo pesquisado no Brasil, mas eu esqueci, tem uma outra coisa. Então tem vários remédios já numa fase bem avançada. Então, pode ser que aí no futuro, aí até ano que vem, tenhamos algumas coisas. Tem algumas pesquisas, as pesquisas mais avançadas estão no laboratório do Alison Mootri, que é um pesquisador fantástico da Universidade da Califórnia, que é brasileiro. E é pai de um menino com autismo também. Então ele faz minicérebros de crianças com autismo e lá ele pinga várias drogas para ver quais funcionam. Então tem uma pesquisa lá que inclusive eu estou participando, eu levei um pedaço de pele do meu filho lá para a Califórnia, ele fez um minicérebro e aí eles estão testando lá 350 drogas que deve sair o artigo talvez até o fim do ano e aí tem algumas indicações.
é para um tipo específico de autismo, né, que é causado pelo gene 7 de 5, mas como ele é um gene que regula outros genes, então é possível que aquilo que for descoberto também valha para outras pessoas com autismo. Isso é o que há de mais avançado em termos de remédio, tá? Porque hoje só tem 2 remédios que têm evidência para sintomas secundários de autismo, que é risperidona e aripiprazol, nenhum para autismo. Isso é para irritabilidade e agressividade. E existe um suplemento só para autismo, chamado melatonina, que é para ajudar a dormir. Todos os outros é mentira. Inclusive alguém perguntou aqui de glúten e caseína. Nenhuma relação. Essas dietas que eu falei. Tem muitas pesquisas, muitas centenas. Todas elas dizem que isso aí não tem nenhum sentido. O que acontece é que tem crianças com autismo que têm problemas gastrointestinais. Claro, para essas crianças você tem que ter dieta, claro. Agora, falando sobre as práticas com evidência, o que é de mais novo que saiu? Exercício físico e movimento, que estava numa posição meio dúbia, e hoje está muito claro que tem evidência. Então, por exemplo, profissionais de educação física são muito importantes dentro de uma intervenção para autismo, muito importantes. Integração sensorial de aires, feitas por terapeutas ocupacionais, para a parte sensorial tem evidência, a evidência agora está consolidada, tinha saído 2 revisões sistemáticas, saiu agora nessa revisão do Clearinghouse. É uma categoria, né, que tinha aparecido mais ou menos, que é baseada em tecnologia. Então existem aplicações baseadas em tecnologia que também possuem evidência. Uma pessoa perguntou aqui de óleos essenciais. Eu tenho um vídeo sobre óleos essenciais em que eu mostro todos os estudos e coloco lá. Existem vários estudos sobre óleos essenciais e autismo, para ansiedade e para sono, são para essas 2 coisas. E todos mostram que não tem nenhum efeito, e tem alguns também que mostram efeitos colaterais de intoxicação, inclusive morte de crianças com autismo. Perigoso, hein? É complicado. Assim, no caso, a sua experiência com seu filho, ele não tem problema gastrointestinal, ele come bem? Não. Come bem. Eu fiz dieta, inclusive, porque eu vi falar essa história também, muitos anos atrás, não teve nenhum efeito também. Mas não é por causa do meu... Não é por causa do meu filho que eu falo isso. Eu falo sempre falando do que diz a evidência, né? Hoje ele tem 12 anos. 12. Está um rapazinho já, né? Já tá um homem já. A gente comprou esses dias a roupa dele. Chegou esses dias. A roupa número 16 estava funcionando já. Tá certo. Já tá cabendo já. Deixa eu ver aqui outra pergunta. Quando falamos em deficiência intelectual, qual a sua opinião na área de educação, saúde, em relação ao poder público? Eu vi que você é pesquisador, você é em políticas públicas, especialista. Então, assim, e por você falar do método, né, assim, que dependendo do método, de alguns métodos não funciona, o que você me fala disso, né? Assim, apesar que você já me falou, assim, já falou. Sim, mas eu não falei da política pública ainda. A Thaís perguntou se meu filho é verbal, ele não é verbal. Acontece o seguinte, Juliana. Vamos pegar câncer, por exemplo. Câncer é uma condição que traz muitos prejuízos para o indivíduo. Quais são as práticas com melhor evidência para câncer, que todo mundo conhece? É cirurgia, nem sempre é possível, mas quando é possível. A quimioterapia e a radioterapia. Não são esses 3? Todo mundo sabe. Qual dos 3 o governo dá pra gente? O governo oferece? Os 3. No poder público tem cirurgia, tem quimioterapia e tem radioterapia. Tem problemas, pode demorar, pode, sei lá, pode ter que viajar, enjoar, mas tem. Para autismo, a intervenção basicamente é intervenção baseada em ABA, integração sensorial, e exercício físico e terapia cognitivo-comportamental. Qual dos 3 é oferecido? E para deficiência intelectual, principal é a intervenção baseada em ABA. Alguém falou da TCC, então eu não falei porque a TCC tem uma evidência bem consolidada já.
Eu não falei porque não é novidade, mas tem evidência, sim. E para deficiência intelectual, basicamente, é abo. E o governo não oferece isso em lugar nenhum do Brasil. E as pessoas acham que está tudo bem, que está tudo certo, que não tem problema nenhum. O governo só oferecer basicamente coisas que não funcionam. Não, não está tudo bem. Está péssimo. Isso não pode ser admitido. Porque parece que é tranquilo. Tem um filho com autismo, vai ver o The Good Doctor aí, é uma coisa maravilhosa ter um filho com autismo. É coisa ótima, né? Tem que dar graças a Deus. Então, eu não estou no time que romantiza nada. É claro que ninguém está falando que não é para amar, que é para devolver, igual aquela blogueira lá, aquela moça do youtuber lá. Ninguém está dizendo isso. Mas a gente não pode dizer que não é uma coisa que traga sofrimento para a criança e para a família. Então, existe sim a necessidade da gente dizer, essas famílias precisam de apoio, essas crianças precisam de apoio, precisa de política pública. E a política pública não pode ser baseada em WhatsApp, não pode ser baseada no que eu acho, não pode ser baseada na opinião de quem está lá. Ela tem que ser baseada em evidência científica. Ora, o judiciário agora no Covid-19 está se comportando assim, por que no autismo e deficiência intelectual é diferente? Né? Então, é isso que a gente precisava corrigir. Talvez, essa história do Covid faça a gente atentar um pouco melhor para a questão das evidências científicas. Talvez, eu espero que sim. Isso é importante. E eu vou precisar dessa ajuda sua, científica também, de políticas públicas. Eu estou trabalhando em prol a isso. E assim, e você me abriu os olhos, porque a gente tem a Casa Joana e é lógico que a gente quer acertar, né? A gente está fazendo o que a gente consegue. Lá é a base de voluntários, né? E lá nós temos terapeutas e tudo. E agora nós vamos abrir os olhos para isso tudo que você está falando. Para esses métodos ABA. Aprender essas políticas públicas para poder ensinar os profissionais também. Ensinar eles a ter esse método, né? Então, sim, isso é muito importante. Depois nós vamos conversar sobre isso mesmo. Porque até então, eu achava que não precisava de criar mais políticas. Eu achava que precisava só fiscalizar o que já tem. E agora, você me falando isso, me atentou a que realmente precisa de novas políticas, de novas criações mesmo. Juliana, eu acho que esse momento, esse ano, é o mais importante da história. Por quê? Porque nós estamos falando que vai ter eleição. E eleição é que é o lance. Por quê? Porque vamos imaginar que você chega para o secretário de Educação e fala assim, secretário, eu quero que você faça isso. Ele fala, não, dá muito trabalho, eu não quero. O que você pode fazer com ele? Nada. Agora, esse ano a gente se organiza enquanto pais e fala assim, prefeito, a gente quer isso aqui. Você pode fazer o que a gente está querendo. Bacana. Se quiser também pode não fazer, não tem problema. A gente fala para a sociedade que você é contra as crianças com deficiência e vamos votar todos no outro. Aí o prefeito vai dizer, não, eu quero fazer, vem aqui. Porque esse ano nós estamos com a faca e o queijo na mão. Por dois motivos. Primeiro, porque é a eleição, então a eleição é o momento. Segundo, que essa eleição não vai ter campanha de rua. Vai ser tudo pela internet. Então a gente tem muito mais alcance, probabilidade de conseguir chegar às pessoas. Então vai ser basicamente pela internet, por causa da pandemia. Eu estou trabalhando com algumas amigas em uma ideia, né? Acho que elas vão lançar em breve, de fazer uma proposta de diretriz de educacional baseada em evidência para os municípios. E aí a cidade que quiser pega isso, pode modificar do jeito que quiser também, e faz a luta política na sua cidade. Com certeza nós queremos os profissionais trabalhar junto com os professores, com todos os profissionais relacionados ao autismo mesmo. Pode ter certeza que nós vamos ter mais contato para isso. A hora que eu vi o seu currículo falando sobre isso, a sua especialidade, sobre a sua pesquisa nisso, eu me animei, fiquei bem emocionada. E eu não sei quanto tempo que a gente tem, que eu sei que você tem mais uma live hoje. Temos 8 minutos. Aí tem uma pergunta aqui que está em... Deixa eu ver o que é que... Deixa eu ver aqui se eu consigo ler aqui. Meu Deus, está bem pequenininho aqui.
Gente, o que o senhor acha da... Deixa eu tentar aqui ler aqui, que está bem pequenininho aqui. O que você acha do método Coimbra? Coimbra, vitamina D. Nenhuma É. evidência, nenhuma Não. evidência. Nenhuma evidência. É um cara da, é da Unesp ou Unifesp, não tenho certeza. Acho que é Unifesp. Mas não tem nenhuma evidência de que... Pode ser... Veja, quando a gente diz que não tem nenhuma evidência, quer dizer que não tem evidência suficiente. Não quer dizer, não estou dizendo que não funciona nesse caso, porque não há evidência de que não funcione também. No futuro, talvez se mostre. É diferente de coisas que foram bem testadas, como o ômega 3, foi bem testado e não mostrou resultado. Embora possa fazer outros testes e possa dar outros resultados também, dependendo de dose, um monte de coisa. Mas vitamina D é uma coisa que está menos testada, tem bastante pesquisa acontecendo agora, talvez no futuro tenha, mas hoje não. Uma pessoa perguntou aqui, ó, psicanálise ajuda alguma coisa? Mari Santos Bastos. Psicanálise não tem evidência nem para autismo, nem para coisa nenhuma em nenhum lugar do mundo. Pode procurar. E você quer falar, mas deixa alguma mensagem para a gente? Ó, eu quero, só para fechar assim, né? Deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Primeiro, eu tenho um canal no YouTube chamado Lunaaba. Eu publiquei esses dias um vídeo que acho que chamado Práticas Baseadas em Evidências Traduzidas. Vocês podem entrar lá tem um link e vocês baixam. Quem traduziu a pesquisa inteira, uma pesquisa gigante, foi a Luísa Guimarães e a Roberta Dias. Então, fica aqui mais uma vez o agradecimento para elas, porque quase tudo é em inglês. 99,9% das coisas que eu posto são em inglês, porque a ciência é feita em inglês. Então, é muito legal quando a gente tem uma coisa assim. Então, tem que estudar, sentar, estudar essas práticas, porque aí você vai conseguir não ser passado para trás por ninguém. Então, eu acho que é uma forma muito, muito boa. Eu, às vezes, falo assim mais enfaticamente, né, mais apaixonado, assim, porque realmente eu me ressinto muito de ninguém ter dito isso para mim quando meu filho era pequeno. E eu gostaria muito que as pessoas fossem informadas. Se elas vão saber dessa evidência e elas vão fazer outra coisa, não tem problema. Só que elas estão fazendo sabendo. Eu sabia. Elas estão fazendo porque a gente tem liberdade de escolher as coisas no mundo. Mas eu, Lucelmo, no meu entendimento, pessoas com autismo, deficiência intelectual, ninguém deveria ser feito, mas pessoas nessa condição, que são de vulnerabilidade, extrema vulnerabilidade, que já estão numa condição muito ruim, que nós temos que tomar decisão por elas, né? Já é uma decisão, já é uma coisa que não é o legal. Né? O legal seria que se meu filho estivesse tomando decisão por ele, a sua filha por ela, e cada um, mas infelizmente, em muitos casos não é possível. Mas já que está nessa situação tão complicada e vulnerável, a mim não parece ético fazer as crianças de cobaia. De usar uma coisa porque alguém disse no WhatsApp, de fazer uma coisa porque vi no Instagram, de fazer uma coisa porque eu conheço uma pessoa que fez um canal no YouTube. Né? A gente tem que fazer as coisas com certeza. Porque quando a gente tem uma prática com evidência, significa que, primeiro, ela funciona. Segundo, isso talvez seja mais importante, ela não faz mal. Porque é a segurança dessas crianças. Então a gente ouve, no caso do autismo, coisas brutais. A gente ouve crianças que recebem, que dão para as crianças alvejante industrial, MMS. Olha que absurdo. Enfiam no ânus das crianças, muitas vezes, ozônio. Absurdo. Isso é crime. Né? Isso, se você fizer nos Estados Unidos, você perde a guarda da criança. É abuso, na hora. Né? Se for descoberto, claro. Né? Então, é isso. A gente tem que ter... Não é porque essas pessoas não falam, não é porque elas... muitas delas não falam, né? Porque são casos mais severos, que elas não têm direito à dignidade que todos nós temos. É isso. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, eu que te agradeço muito, muita gratidão por você estar aqui com a gente. E pode ter certeza que eu vou te procurar, porque nós queremos muito trabalhar nisso, agora nesse ramo da política, para
crescer a Casa Joana, para crescer o trabalho do autismo, da síndrome de Down, das pessoas com deficiência aqui na cidade nossa de Anápolis, tá? Então, Perfeito. quero te agradecer muito. E obrigado para Conte comigo. todo mundo que esteve aqui com a gente na live. Grande abraço. Ó, vai começar uma outra agora com o Paulo Liberalesso sobre autismo e TDAH e transtornos da aprendizagem. Só, no meu YouTube, no meu Instagram ou no Instagram do Serena, tá bom? Até daqui a pouquinho. Tchau. Tá certo, pode ter certeza. Um abraço. Obrigada. Com Deus.